Glória a Deus, glória a Deus. Mais forte, mais forte. É para o Senhor, não é para o pastor, é para o Senhor. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Esse Deus maravilhoso. Pode tomar seu assento. Aleluias. A pastora falou assim: prega quarta-feira. Eu falei amém. Porque geralmente nas quarta-feiras é ela que direciona. No sábado era eu que pedia para os jovens. Aí agora levantamos os jovens aí para ele estar coordenando isso daí. E ela falou para mim: eu queria que você pregasse hoje. Eu falei amém. Não sabia o que eu ia ministrar, não sabia o que eu ia estar trazendo, o que o Senhor ia colocar no meu coração. Chegou a tarde, nós chegamos, eu entrei no escritório, o Senhor me deu um tema, o Senhor me deu uma palavra. Eu falei amém, Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado. E no momento da oração, o Senhor selou a mensagem. O Senhor selou a mensagem. Nós esquecemos muito rápido das coisas. Fique atento. Nós esquecemos muito rápido das coisas. Vai fazer 23 anos que houve o atentado às Torres Gêmeas. Todo mundo ficou impactado? Quem lembra do acontecido? Quem ficou impactado com o que aconteceu? Há tempos atrás, aconteceu que rompeu as barragens. Brumadinho. Quem ficou impactado? Quem sentiu? E agora, o Rio Grande do Sul, nós emocionamos. Eu estava conversando com o Leandro hoje à tarde, e a hora da oração que o Senhor selou essa mensagem, o Senhor falou assim: não é isso que eu quero de você. Eu quero que, porque eu falava para o Leandro assim: eu nem fico olhando, cara, é muito forte. Eu nem fico vendo muitas mensagens, muitas matérias, é muito forte. E o Senhor falou assim: não, você tem que ver, porque pessoas estão morrendo, e aqueles que eu escolhi, aqueles que eu levantei, o que estão fazendo? Como eu disse, 2001 nos moveu, ficamos comovidos. As barragens de Brumadinho, ficamos comovidos. E mais algo aconteceu agora, estamos comovidos. Mas não pode passar daqui 5 meses, nós esquecer tudo. Pessoas estão morrendo, algo está acontecendo. E o Senhor nos escolheu ontem. Segunda-feira no estudo eu falei sobre Jeremias, um homem que fez a diferença no meio de um povo contaminado, de um povo que não estava levando nada a sério. Então o Senhor nos chama. E o texto que eu quero ler para você nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Jesus continua escolhendo pessoas. É o tema que eu quero trazer para você nessa noite. Jesus continua escolhendo pessoas. Talvez não é por acaso que você está aqui hoje, não é por acaso que a pastora pediu para que eu estivesse ministrando hoje. É para você essa mensagem. Jesus continua escolhendo pessoas. Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão,
André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Vamos estar orando. Pai, estou aqui nessa noite, Senhor, e quero ser usado, ó Pai, mais uma vez pelo Senhor, ó Pai. Usa-me como um canal de bênção, Senhor. Que a mensagem ao qual o Senhor me entregou possa gravar nos corações, ó Pai. Possa selar vidas nessa noite, ó Pai. Possa destravar ministérios nessa noite, ó Pai. Possa despertar pessoas, ó Pai, nessa noite, Deus. E eu sei que o Espírito Santo do Senhor está aqui. E tem tomado vidas, ó Pai, tem enchido o coração de um amor, ó Pai, de um amor tão grande, ó Pai, que só o Senhor pode derramar este amor. E eu sei que estes corações estão sendo cheios com este amor, ó Pai. Continua, Pai, abençoando. Fala, Senhor, nessa noite, com cada um aqui. Amém. Pode tomar seu assento, dando glórias ao Senhor. Isso me marcou, e na hora da oração o Senhor falou assim: tantas coisas continuam acontecendo, e essa tragédia para nós, isso que aconteceu, nós não podemos fazer como tantas outras já aconteceram. Ela tem que nos despertar para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor nos chamou. Nós não podemos passar daqui 5 meses, como eu estava dizendo, e cair no esquecimento isso. O Senhor Jesus está voltando para pessoas. O Senhor Jesus voltou para aquelas centenas de pessoas lá no sul. Eu vi um depoimento que é um dos lugares que menos é evangelizado. É um dos lugares onde muitas pessoas esfriaram o amor pela obra do Senhor, esfriaram o amor para com Deus. É o sul. E aqueles ao qual o Senhor escolheu, e Ele está enviando nesses dias. E eu creio que vocês que estão aqui, são esses que o Senhor escolheu. Não só aqui não, lá fora, em outras igrejas, outros lugares, são pessoas que o Senhor escolheu para fazer a diferença, não mais para ficar parado, porque o Senhor está voltando para muitas pessoas. Amém? Quero estar iniciando para você, falando daqueles dos escolhidos do Senhor. Quando sabemos que vamos ser um escolhido, o nosso coração é o primeiro a querer. Para quem não sabe, não conhece um pouco do meu chamado, do meu testemunho, do meu chamado, o nosso coração é o primeiro a pulsar isso. Talvez essa emoção que você sente hoje, por aquelas pessoas, ao seu coração, um coração aquebrantado que o Senhor te deu, falou assim: filho, você tem que fazer algo. Ah, pastor, mas é só um chamado missionário, um chamado da obra? Não, filho. Em todas as áreas ao qual você vai estar levando a palavra, você vai estar lidando com pessoas, todas as áreas. Então o seu coração é o primeiro. Então quando eu recebi o chamado do Senhor, eu estava sentado, e de repente o apóstolo fez um apelo, e eu vim ao altar. Mas sabe quando você levanta, e você não sabe o que você está fazendo? E eu levantei da cadeira, e vim até o altar, e dobrei meu joelho, e orei ali, chorei nos pés do Senhor, não sabia o que eu estava fazendo ali, eu não sabia. E até que a hora que eu voltei para a cadeira, ainda a pastora olhou para mim e falou assim: você vai para onde? Você vai para onde? Eu não sabia, mas o meu coração já estava rasgado, aquebrantado naquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida. E isso já se faz mais ou menos 15 anos, 14 anos. E de repente, depois de 13 anos,
nós estamos cuidando de uma igreja. Então eu quero falar algo para você, o seu coração é o primeiro. O seu coração, quando sabemos que vamos ser um escolhido, o nosso coração é o primeiro a querer fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então nós somos escolhidos, como o Senhor Jesus escolheu os apóstolos, para enviar. Talvez você olhe e fale assim, pastor, mas como que vai ser eu chegar num lugar e de repente tudo beleza e tudo acontece normal, e de repente a igreja está cheia, e de repente as pessoas se convertem. Não, não é assim. Quando Paulo começou o seu chamado, ele foi enviado, e saiu como Saulo, e ele foi e não voltou pelo mesmo caminho, ele voltou por outro, porque muitas vezes as pessoas não o aceitavam. Então ele ia avançando, mas não parou, não desistiu daquele, porque ele sabia que ele era um escolhido. Então o seu coração queima, o seu coração não quer ficar nas mesmices, vendo histórias, anos se passando, e não está fazendo nada. Como está o seu coração nessa noite? O seu chamado. O escolhido sempre vai querer andar com outras pessoas que têm dons diferentes. Então o primeiro ponto, o seu coração vai queimar para fazer a obra. Quando você se posiciona, quando você fala assim, não, eu sou um escolhido do Senhor. E aí você vai começar a caminhar, e você vai começar a caminhar com pessoas que já fazem algo, mas que faz algo diferente do que você faz. Sabe por quê? Para somar. Nós vemos hoje, muitas vezes, pessoas que lutam, porque um está crescendo, fala assim, não, ele não pode crescer mais que eu. E não é assim. Quem caminha com a gente sabe, eu falo assim, eu quero que amanhã vocês façam mais do que eu, que o seu chamado, vocês avancem muito mais do que eu. Então aquele que aquele que é escolhido, ele sempre vai querer andar com outras pessoas para aprender algo diferente, para fazer algo diferente, que tem dons diferentes, para fazer grandes coisas para o Senhor, porque muitas vezes nós ficamos num círculo, aonde nós queremos ser o melhor. Não estou dizendo que você deve fazer de qualquer jeito, não é isso, mas você tem que estar preparado, para fazer, aquilo que o Senhor chamou para você. E para você avançar e fazer grandes coisas, você tem que estar com várias pessoas ao seu lado, com muitas pessoas ao seu lado. Não tenha medo de ensinar aquelas pessoas que estão caminhando com você. Não tenha medo de ensinar pessoas que têm dom diferente, aquilo que o seu dom, passar para outras pessoas. Um exemplo, o João Mateus está ali na bateria, e de repente chega o Joãozinho, e ele, não vou entregar a baqueta, porque ainda não está no nível. Não, mas passa que aí de repente ele vai crescer. O Vinícius na guitarra, e passa, e quando você fazer isso, você vai crescer em outro ministério, porque você já falou, peraí, eu não vou ficar mais na bateria, eu não vou ficar mais na guitarra, agora eu vou desenvolver em outra área. É quando você começa a caminhar com outras pessoas. E nesses dias, nós não podemos parar de fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é falar do seu amor. Mas como, pastor? Caminhando com outras pessoas. Lá em 2000, em 2001, se alguém não quisesse estar caminhando comigo, aonde estaria hoje? Como eu disse domingo, era um caco. Era algo que nem tinha valor algum, mas para o Senhor eu tinha muito valor. Lá fora tem tantas pessoas que também que têm valores. Talvez as pessoas olham, não dê nada para eles, mas o Senhor fala assim, não, esse é meu filho. Como você.
Nós não podemos parar de falar do amor do Senhor. Nós temos que nos impulsionar para fazer grandes coisas para o Senhor, porque somos escolhidos, ao qual o Senhor nos envia, o qual o Senhor tem nos capacitado. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não consigo fazer isso. Não, mas aquilo que o Senhor separou para você, você já está capacitado. Você já está capacitado. E eu separei dentro dessa mensagem, meu Deus, a hora. Agora eu sei que era quarta-feira. Os escolhidos têm alguns alvos para com as pessoas, pessoas que estão com eles. Então eu vou citar aqui 4 pontos, bem rápido. Esteja atento a esses pontos, que os escolhidos têm alguns alvos para com as pessoas que caminham com elas. Primeiro ponto é que o líder ou esse escolhido que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, como nós já vimos tantas histórias na Bíblia, ele almeja que ele se dê bem na vida espiritual. Estou caminhando com vocês, a minha oração para o Senhor, opera na vida deles, os dons, os talentos, que eles venham ser usados pelo Senhor. Essa é a minha oração, que eles possam fazer coisas maiores do que eu faço, que eles avancem um território maior do que eu já avancei, que eles possam estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo. Isso é o que eu almejo para cada um. Então entenda, o escolhido do Senhor, ele não tem problema, porque aqueles que estão com ele vai avançar, ou vão fazer, ou vão amadurecer espiritualmente, crescer e fazer coisas maiores. Este é o primeiro ponto. Eu vejo líderes, eu vejo as pessoas que estão à frente de obras hoje que estão travadas, porque não consegue levantar um líder, não consegue levantar um pastor, não consegue, porque medo das pessoas fazerem mais coisas que eles. Um exemplo para mim muito claro, glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Como eu citei domingo, eu posso ver as maravilhas de Deus aos 2 pastores, ao qual, quando eu morava em Americana, o apóstolo Zé Maria, ao qual quando eu me converti, e depois que a gente mudamos para Guaxupé, o pastor Márcio, 2 pastores que eu caminhei, que são meus pastores, nunca tiveram problema para levantar líderes, nunca tiveram problema para ungir pastores. Por isso que Deus vem entregando para eles. É a mesma coisa que o Vinícius pregou no dízimo e na oferta. Aquele que semeia, ele não tem medo para levantar líderes, ele não tem medo para levantar pastores, porque o Senhor continua enviando, está fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer, discípulos. Então, ele almeja, o líder, o escolhido do Senhor, ele almeja que as outras pessoas se dê bem na vida espiritual. Pastor Márcio, dia 28, Maria Ângela, de junho, vai ter a consagração de mais 2 casais de pastores na sede. Glória a Deus por isso. E o pastor Márcio não tem problema. E ele quer que os líderes e os pastores façam coisas maiores do que ele já fez. Amém? Então, o primeiro ponto, o líder, ele almeja que aquelas pessoas que caminham com ele se dê bem na vida espiritual. O segundo ponto, almeja que eles se dê bem financeiramente. Então as pessoas que o líder, ele vai estar orando para que aquela pessoa avance, para que aquela pessoa se dê bem. Por isso que eu disse no início aqui, o Senhor está levantando pessoas para ser líderes, para ser pastores, para ser missionários, para ser evangelistas, mas também está levantando pessoas para ser médicos, para ser advogados, ser dentistas, ser empresários. É isso que eu oro para a igreja do Senhor, para que o Senhor levante pessoas bem
bem-sucedidas, espiritualmente e financeiramente também. Pessoas que entenderam, que como o Leandro sempre diz nas ministrações dele, né, que entenderam que eles não é o verme do carrapato, e sim que ele é um filho do Senhor, filho do dono do ouro e da prata. E nós temos que orar, e nós temos que impulsionar, como eu citei domingo, aquilo que eu vivo hoje na minha parte empresarial, é a maravilha do Senhor, e o que eu puder impulsionar outras pessoas, eu vou impulsionar outras pessoas a viverem isso. Ah, é fácil, pastor? Não é nem um pouco, mas também não é difícil não, eu consegui. E vocês podem mais, o Senhor disse, o Senhor Jesus disse também, que os filhos fariam coisas maiores, avançariam maior, e voariam, amém? Então, os líderes, os escolhidos, ele almeja que aqueles que caminham com ele, vivam algo espiritualmente diferente, e financeiramente se dê bem. E o terceiro, almeja que eles sejam saudáveis, fisicamente, socialmente, e maritalmente, casados, né, companheiros, maritalmente, que eles sejam saudáveis, uma família saudável, uma empresa saudável, um ministério saudável, porque se ele entender que aonde ele está pisando, tem uma base que é o Senhor Jesus, ele vai ter uma vida saudável. Quantas vezes eu digo aqui nos cultos, vamos lá, eu projeto ali, projeta isso aqui para mim, essa passagem, porque eu sei que a pessoa buscando a palavra, ela vai se estruturar espiritualmente, fisicamente, ela vai ter uma vida saudável, socialmente. Então o primeiro ponto, né, escolhidos têm algum alvo para com as pessoas que caminham. Então os alvos é o que de um líder? Que aquelas pessoas que caminham com ele sejam espirituais, sejam financeiramente abençoadas, sejam saudáveis. E o quarto ponto para nós encerrarmos, almeja que eles cumpram seus ministérios. E para essa mensagem de hoje, eu citei aquelas situações do 11 de setembro, citei aquela situação de Brumadinho, e citei que nós vimos agora. Então, nós temos que orar, nós temos que estar colocando aquelas pessoas que caminham com a gente diante do Senhor, os ministérios diante do Senhor, para que se cumpra seus ministérios, para que cumpra seus ministérios. Por que nós damos oportunidade para os jovens estar ministrando, para as outras pessoas estar ministrando? Estamos agora com os jovens aqui fazendo a aula do ministério de louvor, para que se cumpra seus ministérios. Talvez você olhe para o pastor, não, o pastor ele só vai lá, prega, e vai embora, a pastora vai lá, prega, depois uma vez por mês vai lá e faz o evangelismo. Não, não é só isso. Nós temos que estar atento a cada um, ao chamado de cada um, impulsionando cada um a viver o seu chamado, viver o seu ministério, ao qual o Senhor te escolheu, para que quando aconteça algo, fala assim, eu estou plantando a semente, eu estou falando do amor de Deus, eu estou levando o amor de Deus para outras pessoas, eu estou compartilhando daquilo que o Senhor tem me entregado, estou compartilhando das maravilhas do Senhor para com outras pessoas. Quando o Senhor Jesus escolheu os 12, Ele estava fazendo isso, porque tanto depois em Atos nós vemos que as multidões se convertiam. O que eles estavam fazendo? Pregando, levando aquilo que o Senhor tinha capacitado eles a levar. Então, vocês
Esteja olhando para aquelas pessoas, esteja orando para aquelas pessoas que caminham com vocês, que têm uma vida espiritual firmadas no Senhor, financeiramente consolidadas, uma vida saudável, fisicamente, socialmente, familiar, e alcance os seus ministérios, Projeta para mim quem está lá em cima hoje, João 14, capítulo 12. Você esteja caminhando com alguém, quando você estiver falando do amor de Cristo para alguém, em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Esteja declarando na vida delas: não, eu estou fazendo isso, eu estou falando para uma, duas pessoas, você vai falar para 10, 20, 30, 50 pessoas. Não se limite, obedeça aquilo, o seu chamado, esteja sensível, um coração aquebrantado. Não olhe para situações e fale assim: não, é coisa do meu coração. Eu peço para que você coloque de pé agora, igreja. Se coloque de pé agora, igreja. Quando o Espírito Santo do Senhor queimar no seu coração, ele começar a te confrontar com algo, você não simplesmente esteja dizendo assim: é algo da minha cabeça. Não. Esteja se preparando para viver o sobrenatural do Senhor. Esteja se preparando para o ID do Senhor. Esteja se preparando para ganhar, para se fazer discípulos. Muito mais daqueles que te consolidaram, muito mais daqueles que falaram do amor, para fazer muito mais discípulos. Para que quando aconteça algo, estiver acontecendo algo na sociedade, não, eu estou falando do amor de Cristo, eu estou levando a palavra do Senhor. E eu quero que nessa noite você se coloque diante do Senhor o seu coração. Não bloqueie mais, não trave mais aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Não, essa noite é uma noite de você viver o sobrenatural do Senhor. Essa noite é a noite de você viver o seu chamado. Não sei quantas vezes você já relutou, não sei quantas vezes você já parou, não importa. Se você está aqui hoje, o Senhor está falando com você. Rasga o seu coração, fala para o Senhor. Sai da tua tenda, ó filho meu. Fique à vontade, se coloque de joelho diante do Senhor. Se você quiser vir no altar, rasga o seu coração nessa noite. E sai da tua tenda, ó Espírito Santo do Senhor. Eu oro ao Senhor nessa noite, ó Pai, que aqui o Senhor venha levantar líderes, ó Pai, que o Senhor venha levantar pessoas, ó Deus, que não vão mais, ó Pai, frear, Senhor, mas vão avançar, vão viver o sobrenatural, Senhor. Vai estar levando a sua palavra, vai estar pregando o seu amor. Desperta, Senhor, aqueles, ó Pai. Pai, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que venha dar força, que venha capacitar.